Luizinho, muito boa noite. Luizinho Moura, seu xará, representando hoje a Rádio Cidade. Estamos falando ao vivo lá para Brusque e com certeza a pergunta que todo mundo quer fazer de lá de Santa Catarina é em relação a essas suas duas vitórias. Você falou que queria muito conseguir essas duas vitórias seguidas contra o Paysandu, né? Terminando essa jornada. E agora, qual é a sensação e qual é o próximo passo que o Brusque precisa ter para seguir nessa posição confortável na tabela? Bom, primeiro, satisfação e orgulho pelo que os jogadores, pelo trabalho que todo mundo realizou para essa guerra, né? Literalmente uma guerra, jogar aqui dentro da Curuzu contra um Paysandu, né? Com estádio lotado, nunca é fácil, literalmente é uma guerra, os jogadores realmente encararam como uma guerra, né? Tanto que saíram com vários jogadores aí. Espero que não tenha lesão grave, mas o Toto saiu com problema no tornozelo, o Gemerson, o Cléo. Então, assim, quando sai muito jogador estourado é porque o bicho pegou dentro de campo, né? Então, assim, extremamente orgulhoso dos meus atletas, do staff, da comissão, de todo mundo. Mas posição confortável não, a Série C, a cada rodada, assim, é um perde-ganha constante. Feliz por ter essa sequência do meio para o final, né? Mas tem muita coisa pela frente ainda. Agora não tem como negar que hoje a equipe foi muito aguerrida. Até o Gemerson sair, a equipe também estava tanto marcando como estava jogando. Eu acho que nós estávamos tendo uma postura de protagonista, de mandante, mesmo em um cenário totalmente adverso. Na saída do Gemerson nós tivemos que fazer alguns ajustes. Aqui você não consegue nem se comunicar direito com os atletas, aos pouquinhos a gente foi se ajustando, se reinventando dentro da partida. E na volta do segundo tempo nós fomos determinantes, mortais, precisos, agudos, verticais, como deveria ser, e aí depois a gente administrou um pouco a partida, né? Extremamente feliz, cara, extremamente feliz, assim, muito orgulhoso que esses jogadores colocaram em prática dentro do campo hoje. Realmente eles deram a vida. Em relação a esse jogar Série C, né, a gente sabe que é um campeonato diferente dos demais e aqui na Curuzu você falou que é bem difícil de jogar contra o Paysandu. Qual foi a principal dificuldade que vocês sentiram em relação ao clima, ao estádio, tudo isso? Estava todo mundo preocupado lá em relação ao calor de Belém? Teve algum atleta que sentiu essa parte física ou eles estão bem preparados para enfrentar desafios como esse? Olha, o Brasil é um país continental, né? Tá frio agora em Santa Catarina e Brusque. Nós chegamos, assim, uma viagem muito desgastante. Nós chegamos 4 horas da manhã antes de ontem aqui em Belém, né? O dia de ontem foi um dia que a gente fez um trabalho muito leve, né? Porque os atletas a gente estavam enfadados, mas tivemos uma noite de sono completa, né? Eu acredito que a gente impôs muito mais dificuldade dentro das 4 linhas, obviamente que o ambiente hostil, né? Mas só que não entra dentro de campo, a gente conseguiu estar bem concentrado, não se envolver com o externo, focar dentro das 4 linhas. Eu acredito que eles tiveram mais dificuldade do que a gente, né? Uma dificuldade que nós tivemos foi que a gente sofreu muita pancada, eles bateram demais, tanto que machucaram 2 jogadores nossos por entrada, não vou dizer desleal, que eu quero olhar com calma, mas assim, por força excessiva. Eu acho que nós criamos muito mais dificuldade para o Paysandu do que eles para a gente. Nós fizemos uma partida assim, do início ao final. Até o momento que eles tiveram a bola foi proposital, eu estava com alguns problemas ali com alguns atletas, e aí eu optei por fazer uma linha de 5, deixar um funil bem preenchido, eles estavam com jogadores altos, né? O nosso goleiro também sai muito bem do gol, então a gente deu um pouco mais de campo. Estávamos com jogadores rápidos pelos lados do campo, o Cléo Tavares para contra-atacar, tanto que nós tivemos umas 2 oportunidades de contra-ataque ainda. Eu acredito que eles tiveram mais dificuldade do que a gente no dia de hoje. O time já criou uma casca suficiente para pensar em consolidação no G8, na primeira parte, e chegar fortalecido, com o psicológico acima de tudo bom no momento decisivo, ou você acha que é melhor pensar passo a passo, Luizinho? É passo a passo, assim, feliz por a gente estar dando uma resposta positiva do meio para o final, né? Porque aí você chega mais encorpado. Mas é um jogo de cada vez, a Série C está muito equilibrada, muitos times bons jogando. Não dá para pensar assim, pé no chão, né? Cada jogo é uma história. Amanhã, tipo assim, eu já estou pensando aqui no próximo jogo, tivemos alguns problemas de lesões, ver quem vai estar à disposição para o próximo. Mais um jogo fora de casa contra o Botafogo, que está realizando um grande trabalho. Não tem nada consolidado, tem uma expectativa positiva, boa, confiança, né? Todo mundo se alegra, se anima, nesse sentido, mas nada de soberba, de empolgação, continuar trabalhando forte para que a gente possa aproveitar esse momento, né? Se agarrar nessa confiança dessas 2 vitórias muito boas, né? Vitória com desempenho, com performance, para que a gente possa fazer mais um grande jogo na próxima rodada. Aí, agradecendo. E aí, falando um pouquinho mais do teu elenco, né? Hoje tu pudeste colocar 2 jogadores de posições parecidas ali pelo lado esquerdo, que são o Alex Wan e o Ayrton. É importante você ter jogadores versáteis como esses 2 para fazer resultados, e hoje eles foram importantes, tanto é que o Alex Wan fez um dos gols do Brusque. Fala um pouquinho mais sobre as possibilidades que tu tem de mexer o elenco e até de surpreender os adversários.
O nosso dia a dia, a nossa metodologia, a gente provoca muito isso. Eu sempre falo com eles, né, para a gente jogar em função, não em posição. Né? Da forma que o Alex terminou, né, enquanto ele esteve dentro de campo, a gente provoca, a gente faz aquilo no dia a dia. Né? O próprio Bala, a gente vem mexendo um pouco o posicionamento dele. O próprio DG, quando entrou numa função, ele faz várias funções também, então a gente trabalha muito isso no dia a dia. Fico feliz que deu resultado, né? No primeiro momento eu deixei ele por fora, o Everton por dentro, no segundo momento o Everton por fora e ele por dentro. Quando ele foi por dentro, o resultado fez gol, e quando o Bala veio por fora, fez gol também. Então, assim, a gente cria isso no dia a dia, essa metodologia, né, de jogar em função e não em posição, com jogadores que têm característica de mobilidade, né, de percorrer diferentes rotas dentro do campo, né, jogadores que conseguem jogar de costa, por dentro, por fora, jogadores habilidosos, técnicos. E hoje deu tudo certo nessas mexidas aí. Perdão, professor, então vamos agora com as perguntas dos repórteres também na cidade de Brusque, começando com o professor Cláudio, canal do Bruscão. O que aconteceu que agora o Bruscão é um time ofensivo? O que mudou? Na verdade, as nossas intenções sempre foram essas. Né? Eu não sei em que momento o time da gente deixou de tentar ser ofensivo. Né? Assim, eu discordo completamente. Em alguns momentos do jogo, como hoje, por exemplo, quando estávamos com 2-0, a gente se postou de uma maneira para ser mais reativo quando a gente fez uma linha de 5. Né? Às vezes, quando você não tem vitórias em sequência, né, pode passar uma mensagem que não é um time ofensivo. Mas a gente vem tentando tanto dentro como fora. Fizemos um jogo fora de casa contra o CSA com uma postura ofensiva, contra o América com uma postura ofensiva, só que nós não vencemos o jogo contra a Aparecidense, né? Nós ganhamos 2-0 da Aparecidense, ganhamos 2-0 aqui do Paysandu fora de casa. Por vezes a gente não consegue ser eficaz, né? Mas a postura tem sido de um time que procura marcar alto no tiro de meta do adversário. Quando a bola baixa no goleiro, um passo para trás, a gente tenta colocar, a gente trabalha para colocar a nossa linha de 4 no meio de campo para marcar alto o adversário. Então, assim, discordo completamente. Por vezes a gente não consegue colocar em prática 100% isso, mas a ideia, a intenção é de um time ofensivo. João Vitor Roberto, do Jornal Município. Primeira pergunta. O que você tem de informações preliminares sobre os estados de Alex, Juan e Gemerson após as saídas? Algum deles se preocupa? Aguardar, tudo muito cedo, né? Aguardar. Gemerson foi tornozelo, Totti tornozelo. Totti também saiu se queixando, a gente não tem nenhuma resposta ainda. Segunda pergunta, você acredita que o Paysandu cometeu exageros na força, considerando algumas faltas e entradas sobre os jogadores do Brusque, ou estiveram dentro dos limites do jogo? Eu não vou julgar assim deslealdade, né? Mas 5 fosse excessiva, né? Bateram bastante, machucaram bastante. A gente é um time técnico, procurava ter a bola. Realmente eles bateram bastante. Eu não vou falar deslealdade, talvez fosse excessiva. Edivaldo Nicolodi, Rádio CM Esportes. Luizinho, qual foi a estratégia traçada para o jogo de hoje contra o Paysandu? Incomodá-los bastante, tentar fazer uma marcação mais alta possível para a gente reverter essa questão do mando. Né? A gente sempre espera que o adversário dentro de casa venha com empolgação, né? Tentar encurralar o adversário. A nossa ideia era partir de cima para baixo. Né? Até respondendo a resposta do colega, né? No início a gente começou alto, marcando alto, toda a bola para trás do Paysandu, a gente subia as nossas linhas e nós fizemos 15, 20 minutos, se não finalizando bastante, mas jogando dentro do campo do adversário. Né? O Paysandu, o primeiro momento que ele chegou no nosso gol foi naquele cabeceio do Mário Sérgio aos 20 minutos de jogo. A gente sempre com uma postura mais alta e deu certo, né? É um jogo de risco fora de casa porque nós tínhamos as costas para eles explorarem, mas a nossa marcação alta foi muito eficaz, a gente conseguiu inverter dentro de campo a postura de protagonista da partida. Segunda pergunta, após a saída do Gemerson, o time perdeu um pouco do controle do meio campo, mesmo com o deslocamento do Alex Juan para a posição. E a partir de então, as jogadas passaram a ser mais pelas laterais. O time perde força pelo meio por não ter em campo um jogador da função de armação? Nós assim, treinamos uma semana toda com aquela ideia, realmente estava dando um resultado muito bom com a saída dele, como eu falei, assim, é muito barulho, né? A gente fez alguns ajustes ali, né, fazendo alguns improvisos dentro da própria partida, e aí demorou um pouquinho para se ajustar, mas aí chegou o intervalo, o segundo tempo, a gente fez os ajustes necessários, muita dificuldade para se comunicar no campo aqui com os jogadores, né, mas faz parte, nós tivemos ali um momento ali de desordem, né, com relação à organização no meio, mas acho que não sofremos tanto, porque nós estávamos conseguindo fazer uma diferença ali. Mas enfim, no final das contas, eu acho que tivemos mais acertos do que desordem dentro de campo na partida de hoje. Jornalismo Rádio Araguaia, boa noite. Luizinho, parabéns pela vitória. O Brusque está em uma nova fase na competição, a que se deve-se esse desempenho. Rafael, Rádio Araguaia. Olha, futebol, assim, futebol não é esporte de merecimento. Se futebol fosse esporte de merecimento,
Eu acho assim que o mais justo, pensando no jogo jogado e na nossa regularidade durante a competição, apesar da gente ter tido alguns percalços assim de atuação, nós poderíamos estar com pontuação acima aí, pelo menos assim no mínimo mais uns 3 pontos aí. Mas estamos humildemente na peleja para que a gente consiga, né, seja em que posição for, conseguir a nossa tão sonhada classificação. Mas tem muita coisa ainda para acontecer, né? Não existe empolgação, existe sim um momento que a gente se alegra, que a gente traz uma confiança, né, que o trabalho passa uma verdade, que a gente está trabalhando duro desde a pré-temporada lá em novembro. Fico muito feliz, mas isso assim é a resposta dos atletas, né? Você fazer um trabalho que passa de 8, 9 meses, você tem que se reinventar o tempo todo, né? E a gente tem se reinventado, né? Só tenho a parabenizar todos os meus atletas pela entrega e assim por estar tentando o tempo todo dar uma resposta, porque a gente trabalha com muita correção, com muita exigência, né? E eles têm que ter bastante resiliência para atender muitas vezes o nosso comando mais aflorado, né? Corre sangue aqui na minha veia o tempo todo e tá correndo na veia deles também. Os atletas deram uma resposta espetacular nos últimos 2 jogos. Queira Deus que daqui para frente seja dessa maneira.